Olá, colegas pedagogos, professores em geral. Estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente. Esse é um vídeo, então, para responder perguntas. Nós temos duas perguntas, que, aliás, se complementam. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Evelise Eerola, formada no Brasil em Pedagogia e que agora estou atuando como educadora aqui em Helsinki, na Finlândia. Bom, vamos às perguntas. As perguntas foram em relação à estrutura da escola, não em relação a metodologias. A primeira pergunta, então, como é estruturada as escolas em relação ao nível, né, as séries dos alunos? Bom, em primeiro lugar, eu não posso dizer que é em todos os municípios, em todas as cidades a mesma coisa. Existem municípios muito pequenos, onde não tem crianças suficientes e pode acontecer da escola estar desde a creche até o Fundamental 1 e 2 juntos. Então eu vou falar do geral. Em geral, aqui onde eu moro, em Helsinki, ao redor e nas grandes cidades finlandesas acontece assim: a educação infantil ela é separada. A educação infantil no mínimo tem que ter duas turmas, de 9 a 3 e de 3 a 5. Então, em municípios muito pequenos, uma creche pode ter somente duas turmas. Ela é uma casa com dividida em 4 partes, vamos dizer assim, cada turma tem 2 partes da sala. E nas localidades maiores ela é multiplicada por 3, então esta mesma turma tem 3 diferentes turmas. Mas a educação infantil é oferecida na língua finlandesa, é oferecida na língua sueca e é separada. É muito comum também, principalmente nas grandes cidades, que a pré-escola esteja junto com a educação infantil, mas também nós encontramos a pré-escola na escola. Aí o ensino básico, que vai do 1º ao 6º ano, ele também é uma outra escola que se chama o Ala-aste, que é o primário, e a Yläaste, que seria o ginásio superior, que é do 7º ao 9º ano, pode ser em outra escola. Acontece também de haver essa divisão. Algumas localidades, a Ala e a Yläaste estão juntos, quer dizer, o ensino vai do 1º ao 9º ano. É que do primário até a 6ª é uma passagem que vai começar a contar pontos depois da 7ª e 8ª para a escolha do ensino médio, por isso, assim, muitas vezes ela está separada. O ensino médio é em outra escola, com certeza. O ensino médio é dividido no chamado Lukio, que é o ensino médio, o chamado científico de antigamente, que é para quem quer estudar todas as matérias para ir para a universidade, e o ensino profissionalizante. Os Lukios vão variar, eles têm temas, são Lukios temáticos, com foco em alguma disciplina, e eles vão variar a pontuação deles. Então, por isso que o aluno do Fundamental 2 já tem que cuidar da pontuação para ver se eles podem passar para aquele ensino médio que eles estavam pretendendo ir. Isso é assunto para um outro vídeo. Bom, respondida então essa pergunta, eu não acho que seja muito diferente do Brasil ou de Portugal. A segunda pergunta é: existem escolas particulares na Finlândia? Como que o governo vê? É permitido existir escolas particulares? Bom, na verdade, essa pergunta vai complementar um pouquinho a explicação da primeira pergunta. O ensino, ele é oferecido gratuitamente, o ensino básico, desde o 1º ano até a universidade, em 2 línguas. O país tem 2 línguas, o finlandês e o sueco. Os suecos são uma minoria, mas é considerada a segunda língua do país, é oferecido. Uma escola particular, ela não consegue atingir o mesmo nível de qualidade, de excelência que uma escola pública aqui na Finlândia. E, na verdade, eu nem sei se é permitido por lei simplesmente colocar uma escola particular na língua finlandesa ou na língua sueca, sendo que existem escolas públicas. Também eu não acredito que as pessoas, os pais, iriam colocar, só se começasse a haver falta de escolas, só nesse sentido. Então aí eu vou ficar devendo. Eu acredito que nem seja proibido, eu acredito até que possa acontecer, mas é um investimento que não vale a pena. Bom, então existe a escola pública.
Existem escolas particulares, sim, e são escolas de pedagogias específicas, e aí elas têm uma razão de existirem. Nós temos duas, que é a Montessori, a pedagogia Montessori e a pedagogia Waldorf, que existem em praticamente todas as cidades, ou pelo menos as maiores cidades aqui da Finlândia. Elas são particulares porque elas são escolas específicas, elas têm um currículo que foi aprovado pelo Ministério da Educação, porque tem que ser aprovado, ela tem que seguir uma linha, uma meta curricular nacional, mas ela tem a pedagogia, a metodologia própria, que vocês conhecem. Então essa escola é paga, os pais decidem se querem colocar ou não nesse tipo de escola. Ok, essa escola é paga. Outras escolas particulares são as escolas de línguas. O governo também tem escolas de línguas, em língua inglesa, que são oferecidas gratuitamente, mas elas não são muitas. Nós temos aqui na área onde eu moro, no sul, perto do Porto, temos uma escola muito boa chamada Resso, que é uma escola bilíngue que oferece, que ela é a escola finlandesa e ela é uma escola em língua inglesa, também de alta qualidade, e ela oferece o ensino gratuitamente, desde que o aluno passe na prova e demonstre suas habilidades na língua inglesa. Bom, mas então, as escolas particulares são as escolas de língua inglesa, e nós temos também alemã, russa, francesa, acho que estoniana, são as línguas mais faladas e mais procuradas aqui, principalmente na área de Helsinki, Turku, Tampere, que são as principais cidades. E essas escolas, elas são permitidas porque elas vão suprir a demanda dos alunos filhos de expatriados, que vão precisar estudar em geral em inglês, mas eles também têm a possibilidade de estudar em outras línguas. A escola alemã, ela é um prédio de 6 andares aqui no centro de Helsinki. Eu vi que tem bastante demanda de alunos que estudam em alemão. É claro que se um finlandês quer que os filhos tenham uma educação toda em alemão por algum motivo, eles também podem pagar e colocar nessas escolas. Não é proibido um finlandês colocar os seus filhos numa escola particular e pagar. Só não é comum, é uma questão de nível de língua mesmo. E existe a escola europeia, que é a escola que eu trabalho, as escolas europeias, né, elas são relativas a toda a Europa, já o nome está dizendo, e elas têm nas principais capitais, principalmente de cada país. Então Helsinki tem, e essas escolas geralmente têm linhas, sessões, onde o aluno pode estudar desde a creche até o ensino médio, todo numa linha. Na escola que eu trabalho, nós temos a língua do país é obrigatória, a língua finlandesa, a linha francesa e a linha em inglês. Então, voltando à pergunta número 1, essas escolas particulares, como elas não podem se dividir muito e é mais interessante em termos econômicos manter-se tudo no mesmo prédio, essas escolas podem ter desde a creche, um Fundamental 1, Fundamental 2 e já engatar no ensino médio. Então, em geral, sim, existem escolas particulares na Finlândia, mas são escolas específicas, não são muito procuradas pelos finlandeses normais, finlandeses típicos, e principalmente porque a língua finlandesa ela não é uma língua fácil, então não vale a pena colocar um filho numa outra língua, porque depois ele enfraquece. Ele até vai poder falar, mas ele não consegue escrever, ele enfraquece na própria língua. Então é isso, as escolas para os finlandeses são as escolas públicas, para os suecos também eles têm a chance da escola pública, e para os estrangeiros, é lógico, tem as escolas gratuitas e tem as escolas pagas também. Então é isso, o vídeo de hoje foi mais curtinho, espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem, nós temos o site do Projeto Finlândia, temos também o Facebook e temos o Instagram, onde eu sempre posto alguma coisa. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.